Entretanto, é importante lembrar que existem hierarquias espirituais no universo, e essas frequências são sintonizadas, e existe capacidade de percepção dessas forças ao ponto essas entidades se identificam com essas pessoas pela percepção, pela frequência dessas forças. E essa aproximação, ela é tão visível e essas pessoas começam a receber comandos dessas entidades. Eles são invisíveis porque eles estão numa outra frequência. É uma frequência que os mascara, como o nome os escondem. Quando você emite o nome deles, o nome real, você está emitindo uma frequência. A voz que sai em hebraico é uma frequência. Era como se fosse uma senha. Quando você fala a palavra em hebraico, é como se você estivesse destrancando os cadeados que bloqueiam a visão deles sobre você. Olá a todos, bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando Oculto. Para mim é sempre uma honra poder voltar aqui novamente com todos vocês nessa plataforma com o projeto Revelando Oculto. Por isso eu peço já, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe essa aula. Eu agradeço a todos vocês. Hoje estaremos no processo cósmico entre o Yetzirah e Yetzirah, porque houve esse desequilíbrio dentro do exílio. Essa foi uma necessidade para o Tikkun Olam, sendo então a própria reparação dessas fagulhas que foram quebradas para que houvesse a consciência humana racional. O Arizal na Kabbalah clássica do Zohar, o Arizal na Kabbalah clássica do Sagrado Zohar, ele explica sobre as Sefirot. Ele explica sobre as Sefirot que eram vistas como atributos estáticos, sendo elas Hesed, que é bondade. O outro olhar mais visionário no grau Sod. Nós temos então a Sefirot como sendo o corpo humano. Esse é o sistema também loriânico após a quebra dos vasos, chamado de Shevirat Hakelim, ou as Sefirot que se reorganizaram em Partsufim, trazendo então as faces, personas maduras, relacionadas e dinâmicas como corpos espirituais e completos, pois cada Partsuf é como um homem, Adão, com 248 membros e 365 tendões, contendo então todas as Sefirot internamente, mas com ênfase em uma função principal. Estes Partsufim são interrelacionados com o superior, que veste o inferior como uma alma veste um corpo, permitindo a interação, chamado de Zivug, que é a própria união, que é o fluxo de luz. Os Partsufim são camadas, assim como são as camadas dos 7 firmamentos, assim também são as camadas da Torá. E assim também são as camadas do nosso corpo. Assim também somos nós, um corpo que reveste uma alma. No Etz Haim, especialmente no Shar Ha-Partsufim e Shar Reakudim, o Haim Vital ele lista esses Partsuf principais que são derivados do mundo de Atzilut, que são as emanações que foram organizados em suas hierarquias. O Atik Yomin, que é o ancião dos dias, que é o antigo ancião dos dias que está oculto, que será revelado através da justiça. Acima de tudo nós temos a face oculta, chamada de Satin de Satimim, que representa a vontade primordial, chamada de Ratzon Kadimon, do Ein Sof, antes de qualquer manifestação. A Gemátria de 696, quando reduzida, nós temos ela 21, que alude então à tríade divina. A tríade divina representada pelo triângulo de 3 pontas. A função e a fonte é do nada, chamado de Ain, que gera tudo, chamado de Esh. Não interage diretamente com esse mundo físico, nesta realidade, pois Arik Aipim é a face longa, lenta para a ira, que está conectado ao primeiro firmamento.
A face estendida sendo então um macrocosmo, que é a própria vontade divina que contém os 13 atributos de misericórdia. Chamamos então de Midot Rahamim. Na barba, que é chamada de Dikna, pois a Gemátria é 422. Reduzindo então temos o número 8, que significa o infinito. Esta é a função do Pai Abba, Supremo, que emana luz para os Partsufim inferiores, que emana do Ein Sof para as camadas e os firmamentos inferiores. Nós temos Partsuf de Chokhmah, que é sabedoria, Pai que dá sementes da luz, chamado de Zerah, para Ima, que esta é a função, a fonte para os insights criativos e a sabedoria primordial. Nós temos Ima, que é mãe, que é o Partsuf de Binah, que é a parte feminina, que é o entendimento. A mãe que nutre é a própria estrutura da luz recebida de Abba, de Pai, desce para a mãe Ima. Essa é a função que gera o Zer Aipim e Nukiva como o útero espiritual. Ou seja, Zer Aipim, sendo a face pequena, é o início e o curto para a ira dos Partsuf da sexta Sefirot, que são as médias entre Hesed e Yesod. O filho Ben representa o próprio equilíbrio emocional e a interação com os mundos espirituais. A função dele é receber luz de Abba, Ima, e transmite para Nukiva, chegando a Malhut, ao grau físico, o mundo da racionalidade. Nukiva também é feminino. Nukiva também é feminino. Ou Malhut, que é o Partsuf da 10ª Sefirá de Malhut, reino, o mundo de Asiá, ou sendo a filha ou a noiva Kalá, que representa o mundo manifestado. A função é receber a luz de Zeraipim, que é o próprio Zivug, a união, que é manifestada nesse mundo físico, através de Adan Kadmon. Com toda essa estrutura, o Etz Haim traz os Partsuf, que são dispostos na árvore da vida como corpos completos. Ou seja, o corpo humano ele é completo pelas 10 Sefirot internas, entre eles o Atik Yomin, que está acima do Keter, que é a raiz do Ein Sof, e o Arik Aipim, que é o Keter Chokhmah, que é a cabeça longa, Abba como pai, Chokhmah, e Binah, Ima, que representa a mãe, e o Zer Aipim, Hesed e Esod, que é o corpo central masculino, e Nukiva, que é Malhut feminina, sendo ela a receptora. Os Partsuf superiores vestem os inferiores, permitindo o fluxo, a luz Or, que é a interação de Zivug, que é a união masculina e feminina. Então o Atik Yomin, que é o ancião dos dias, está acima de tudo. A face oculta, chamada de Satin de Satimim, representa a vontade primordial Hatson Kadmon, do Ein Sof, antes de qualquer manifestação. Entendemos que Arik Aipim é a face estendida do próprio macrocosmo, sendo então da vontade divina, que contém todos os atributos. O Etz Haim, no Sharha Chintzin, ele cita que essa palavra significa emanação de Adan Kadmon. Somente através da emanação de Adan Kadmon foi necessário a quebra do vaso do Kli para essa subida de ascensão a esses 7 firmamentos. Adan Kadmon surge então imediatamente após o Tintsum, como sendo a luz primordial que preenche o vazio. Ele é sem vasos, de pura luz. Ele estava preparando o grau físico para os vasos que iriam se quebrar e se manifestar no mundo físico através das fagulhas divinas. Essa manifestação também foi revelada no Hidra Rabbah, que fala sobre a grande assembleia, uma das seções mais profundas e reveladoras no Sagrado Zohar, que é o livro do esplendor. O texto central da Kabbalah, o Hidra Rabbah, ele é encontrado na Parashá Nassó, em Números 4 e 21, 7, 8 e 9, nas páginas 127b e 145a, da edição padrão de Mantova ou de Vilna. Esse livro é atribuído ao Rabi Shimon Bar Yochai, o Rashbi, que reúne 9 discípulos em uma grande assembleia, chamado de Hidra,
para revelar segredos ocultos do Sod sobre os Partsufim, que são essas faces divinas que serão reveladas nesses dias finais. Sendo ele o ancião dos dias, o Atik Yomin, a grande face, o Arik Aipim, sendo o pequeno rosto de Zeir Aipim, que é considerado sendo o coração da própria Kabbalah luriânica do Santo Arizal, influenciando então o Eitzhaim e os outros Seforim. O nível Sod, secreto e esotérico, com textos originais em hebraico, trazem as transliterações traduzidas através de Gemátria, cruzamentos com as Sefirot, árvores da vida, os 72 nomes sagrados, as 42 letras da canção Anda Berroa, fazendo então todas essas permutações e aplicações espirituais, utilizando todos esses segredos. A intenção aqui é de trazer a visualização dessas emanações dos 7 firmamentos. Devemos entender então o que foi revelado dentro do Hidra Arabá, as revelações dentro do Zohar, que foram compilados pelo Rabbi Moshe Leon no século 23. O Rashbi, ele revelou segredos em sua assembleia, de 10 a 9 discípulos, mas 3 deles morreram por êxtase místico excessivo, deixando então 7 simbolizando a perfeição. Esse é o Sod do Sod, segredo sobre o divino, que se organiza em faces, chamados de Partsufim, para a emanação da luz do mundo. Os temas centrais dentro dessas aulas é o Atik Yomin, que é a face oculta, que está acima de Keter, nada conhecido, chamado de La Itiad. O Arik Aipim, que é a face longa, sendo a vontade primordial, que é a extensão do nome Arikia, do divino. Zeir Aipim sendo a face pequena, as 6 Sefirot médias, chamadas de Hesed e Yesod. A grande assembleia teve 3 mortos iniciais. O Rashbi, ele reúne esses discípulos e revela os segredos, pois 3 deles não suportam a purificação desses segredos. O Atik Yomin sendo o ancião dos dias, a parte central da descrição do crânio oculto, chamado de Golgotha, que são os cabelos brancos, chamado de Dikna, sendo a barba. Entretanto, é importante lembrar que existem hierarquias espirituais no universo, e essas frequências são sintonizadas, e existe capacidade de percepção dessas forças ao ponto essas entidades se identificam com essas pessoas pela percepção, pela frequência dessas forças. E essa aproximação, ela é tão visível, e essas pessoas começam a receber comandos dessas entidades. Eles são invisíveis porque eles estão numa outra frequência. É uma frequência que os mascara, como o nome os escondem. Quando você emite o nome deles, o nome real, você está emitindo uma frequência. A voz que sai em hebraico é uma frequência. Era como se fosse uma senha. Quando você fala a palavra em hebraico, é como se você estivesse destrancando os cadeados que bloqueiam a visão deles sobre você.